Boa, Daniel. Olha, pô. Tô aqui com o meu amigo Daniel e... Daniel, muito obrigado por você me receber aqui na sua casa, no seu Imagina. Estúdio. Eu que agradeço aqui a presença e a Imagina. visita de um grande amigo. Imagina. Então, eu estou muito feliz de você ter aceitado essa conversa comigo, né? Não é uma entrevista, é uma conversa. Na verdade, assim, a gente tem muita curiosidade de saber do seu dia a dia, de saber um pouquinho mais sobre o Daniel Alcântara, né? Legal. Eu te conheço já faz uns 2 anos, mais ou menos. A média, né? Dois 2 anos. E, 2 décadas, né? então, e é isso aí, Daniel. Vamos ter uma conversa, tá? Claro, pô. E assim, mais gosto de fazer. eu quero que você se sinta bem à vontade, tá? A gente vai buscar lá algumas coisas lá no baú. Ótimo. Para as pessoas que estão assistindo a gente conhecer um pouco mais. Ótimo, maravilha, estou à disposição e só tenho a agradecer o interesse e saber um pouco do que eu faço e do que eu estou fazendo. Tá, eu que agradeço muito, né? Maravilha. Joia. Conta pra gente como é que começou o seu contato com a música e, na sequência, o trompete. Bom, na realidade foi meio que junto, né? O contato com a música, eu sou de uma família de músico, né? Meu pai é trompetista, Magno da Alcântara, conhecido como Maguinho. E é aquela... Eu sempre digo que é aquela fase que pra mim não terminou nunca, né? Que é do pai herói, né? E aquela fascínio pelo meu pai praticando em casa, estudando. Meu pai sempre estudou muito, sempre foi muito dedicado, então isso me despertava uma curiosidade muito grande pela música, desde sempre. Minha mãe conta que meu pai tocava na barriga enquanto eu estava na barriga da minha mãe. Fazia os dedilhados. E tocava com a campana virada. Tá. E diz que eu ficava muito agitado já, né? Então, mas assim, o que eu me lembro mesmo é depois da fase dos 5 anos, que eu tenho memória, 5, 6 anos, de querer. 5 anos, 5, 6 anos. Mas eu não comecei com 5 a tocar o instrumento. Eu pegava o instrumento do meu pai deixava eu soprar um pouco, né? Mas e aí eu comecei a procurar algum meio de... Como eu não tinha ainda o instrumento, não porque meu pai não tinha instrumento para estudar, mas é que ele achava que eu era muito novo para começar, por conta da formação dos dentes, ainda não tinha trocado os dentes, aquelas coisas. Aí eu achei uma flauta doce lá em casa e comecei a tirar as coisas de ouvido, tocar alguns teminhas que eu gostava e ficava o dia inteiro soprando aquela porcaria daquela flauta doce no chuveiro, fazendo cocô, tudo. Eu infernizava a casa com a porcaria da flauta doce. Mas eu acho que foi ali que eu consegui sacar que era divertido tocar. Que eu me divertia tocando. Eu gostava daquilo. E quando eu fiz 8 anos, 8 para 9 anos, aí um grande amigo nosso e grande amigo do meu pai, eles são como irmãos, o Sérgio Benucci, que vive em Salvador, ele me presenteou com um instrumento que ele tinha ganhado do pai dele. Na verdade, ele deixou o instrumento para poder tocar no Desambaçador e fez uma carta maravilhosa. Você postou essa carta? Eu postei essa carta no Facebook. Tá no Facebook. Depois eu te mostro essa carta, tá por aqui. Então maravilha. E datada de 23 de agosto de 1983. Eu não tinha 9 anos ainda, fui fazer 2 meses depois. E aí começou, meu pai me orientou nesse começo, assim, não só nesse começo, a vida inteira, até hoje. Ele me passou os fundamentos, assim, me ensinou a ler música, os métodos que ele passava, ele me acompanhava todo dia, eu estava estudando. Foi uma coisa muito legal também passado muito tempo eu me lembrei que ele fazia, ele só deixava eu estudar 1 hora por dia.
embora eu tivesse vontade de estudar muito mais, mas ele, não, a princípio você vai estudar 1 horinha, você faz isso, e depois vai fazer as suas coisas. Escola, brincar na rua, porque não ficou aquela coisa do bitolado. Eu gostava, eu não via a hora de chegar a hora de estudar, mas eu fazia mais coisas. Ele deixou você ser criança, né? Deixou ser criança. Tem uma infância, né? Eu tive uma infância, principalmente nessa época, muito breve. Eu morava é uma rua que meu pai mora até hoje. Era muito tranquilo, né? A gente andava de bicicleta, pinava pipa, né? Jogava bola na rua. Então foi infância. Assim, começou a ficar mais sério com relação ao estudo com meus 13, 14 anos. Que aí eu comecei, aí meu pai vendo que já tinha necessidade de ter o primeiro contato com o trompete, 9 anos. 8 para 9 anos. 8 para 9 anos. 8 para 9 anos. Ok. E aí, com o acompanhamento do meu pai, ele não deixava passar nada, era muito rigoroso com o estudo, ele não deixava eu brincar na hora do estudo. Entendeu? Não deixava brincar com a música, no sentido de pegar e ficar zoando. Tocando, né? de qualquer jeito. Tocando de qualquer jeito. Então, não, você vai estudar direitinho, estuda lá o que você tem que estudar, não sei o quê. E sempre foi muito atencioso com isso. Uma vez por semana eu ia lá e passava as lições do método com ele. Né? Ele estudava, ele mora até num sobrado, são 2 quartos, então ele estudava num quarto, eu estudava no outro quarto. Então assim, eu estudava e ele estava sempre ele estava fazendo umas coisas, mas estava de orelha ligada. E o que é o mais legal também, além disso, né, desse começo, é que a casa do meu pai sempre foi muito frequentada por grandes músicos. Então eu tive esse contato desde sempre. A conversa do músico, o papo que se tem quando se escuta um som, a visão e a perspectiva de vários músicos ao vivo, assim, sabe? Sabendo que o cara pensa, assim, num convívio amigável, né? Uma coisa muito informal. E essa coisa sempre me fascinou. Tanto é que, por exemplo, eu tenho mais 2 irmãs que não tiveram ligação nenhuma com música. Uma chegou a estudar piano, tudo, super talentosa, mas não tinha essa veia do gostar. Eu gostava sempre, eu queria estar perto dos músicos. Muitas vezes iam amigos do meu pai lá, com filhos da minha idade, que queriam brincar, e eu queria ficar no papo. E foi através do seu pai também que você começou a ganhar o gosto de colecionar, de ouvir, meu pai é muito de pesquisador, ter material, né? Eu acho que até bem mais do que eu, assim, muito mais. Ele sempre tem você vai lá na casa dele, sempre tem uma novidade, sempre, não, porque eu tô lendo tal coisa, tô fazendo isso aqui, caraca, mas isso vem dele. Essas coisas. Eu só não sou organizado como ele, né? Isso aqui na mão dele tá aí um brinco. Super organizado. Não. Tá organizado, sim, tá. Mas isso foi uma das coisas que eu não consegui puxar dele para organização. Mas ele sempre foi muito pesquisador, sempre correu muito atrás. E numa época que não se tinha acesso muito difícil, né? Muito difícil. Até no começo da minha vida como músico era muito difícil. Mas eu cheguei. A gente da mesma idade, aquela fase da final da década de 80, 90, que já tinha já algumas coisas. Era já muito mais fácil do que, por exemplo, na década de 50, 60, obviamente, né? Sim. Mas era raro. Eu lembro que eu queria um disco, alguma coisa, então eu tinha que. Não tinha toca-disco. Aí eu tinha que pedir para alguém gravar esse disco para mim, numa fita. Nossa, aí as pessoas enrolavam. Muitas pessoas não gostavam de passar material, né? Porque também como era difícil de conseguir, às vezes as pessoas ficavam enciumadas em compartilhar, né? Não só enciumadas, mas preocupadas em perder aquilo, porque era difícil de conseguir. E na verdade, mesmo a gente acabou perdendo bastante coisa. Eu Sim, muita coisa e não voltou. Não, mas também deve ter coisa, assim, é engraçado, não sei se você também é uma coisa, mas às vezes um amigo empresta um disco, isso hoje em dia já não é nem você vai na internet, você acha, nem para comprar, você escuta no YouTube, nessas plataformas todas. Mas deve ter que coisa de amigo meu que emprestou. Eu tenho que confessar que em casa eu achei um disco lá que não é meu, não, é de um colega. Mas agora também eu não vou devolver. Não, também depois eu uso o capião. Mas tá legal. Então, assim, com o trompete mesmo, quando você decidiu ser trompetista, assim, há uns 13 anos mais ou menos, Daniel? Não, na verdade eu sempre quis.
Só que o que ficou mais sério foi o estudo, que aí meu pai me colocou na Escola Municipal de Música para estudar com o Lelé, o Haroldo Paladino. E foi Haroldo Paladino foi um grande trompetista e uma figuraça. Ele foi o primeiro trompete municipal? Eu não sei que função. Ele chegou a fazer primeiro trompete, mas eu não sei se ele era do cargo mesmo como primeiro trompete. Mas ele tocava, ele transitava muito bem nas duas áreas, né? Tanto popular quanto erudito, então eu não sei se ele chegou a ser mesmo oficialmente efetivo. Eu acho que era o Dino Pedini, que era o primeiro trompete. Dino Pedini, isso. Da época do Gilberto Galhardo. Isso, exatamente. E o Lelé, assim, foi uma coisa muito legal também para mim ter estudado com ele, porque ele já não estava em grande forma na época, ele já estava meio que se aposentando no teatro, mas o legal das aulas é que ele tinha muita coisa do quarteto, do trio, quinteto, muita coisa musical, a gente tocava, era sempre a aula sempre com muitos alunos por perto, era muito brincalhão, assim, esse espírito da aula era divertida, assim, sabe? Não tinha negócio de bronca, não tinha uma coisa